Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E o nosso assunto continua sendo scanner automotivo. Logicamente que eu estou falando daqueles scanners que não são profissionais, tá? Aqueles de oficina, com variáveis infinitas aí. Estamos falando de scanners que você pode ter como entusiasta, quando curioso, né? Que gosta de mexer no seu carro, tal, enfim. Eu mostrei outro dia aqui aquele OBD, da porta OBD2, na verdade ele é um scannerzinho portátil que trabalha via Bluetooth, né, que faz a conexão com o celular. E agora eu adquiri um outro, que é um pouquinho melhor, eu pelo menos achei um pouquinho melhor, que é o CR3001 da Clear, deixa eu ver aqui. Já tá aqui a caixinha, tô com a mão só. É o Launching Clear 3001, que é um scannerzinho também que a gente usa aqui no carro. E eu tô avaliando aqui os dois e vendo qual se adapta melhor aqui pro uso. Já falando do primeiro, que é esse aqui, ó, que foi a curiosidade que eu tive, é baratinho, você encontra na internet aí bem barato. Já adiantando, talvez nosso vídeo fique um pouquinho mais longo hoje, que eu vou mostrar esse daqui, falar um pouquinho dele e falar também do outro que eu adquiri, que é esse aqui, ó. Já um pouquinho mais complexo, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, com mais recursos, tá? Mas voltando a esse daqui, é o que acontece. Você conecta lá na portinha OBD2, que todos os carros a partir de 2000, tem carros até mais antigos, são importados, que já tem, que é o que? A portinha de interface, né, do sistema de injeção, do módulo de injeção, com a possibilidade de você colocar uma conexão lá e verificar esses status da plataforminha de injeção, você verificar as funções, enfim, da injeção. Então esse daqui, como que trabalha? Você coloca na portinha, conecta lá, ele vai emitir um sinalzinho Bluetooth e você vai parear com o seu celular e fazer as leituras. Ele vai oferecer algumas possibilidades de leituras. Qual a dificuldade que eu encontrei nesse daqui? Você pareia no telefone e você tem que baixar no seu celular ou no notebook, enfim, um aplicativo que seja correspondente com esse aparelho. Existem vários aplicativos, tá, que são compatíveis. A questão é a seguinte, eu quis fazer um teste com ele, com o carro em movimento, funcionando. Então eu fiz um percurso para me conferir o consumo, essas coisas. E qual foi a dificuldade? No meio do percurso, às vezes ele perdia a conectividade com o celular. Ele desconectava, né, a transmissão entre os aparelhos, entre essa pecinha e o celular. E aí ele zerava ou perdia os parâmetros. Então assim, não dá para você fazer eu pelo menos não consegui. Talvez tenha outros aplicativos, mas aí você vai ter que ser um aplicativo pago, tá usando um grátis, e essa é uma outra dificuldade também, tá? Que você quiser mais funcionalidade, mais funções, mais verificações, tal, você precisa de pagar lá, não é caro, mas você tem que pagar para utilizar com maior recursos, né, o software lá. E nesse caso, como eu estava usando para fazer uma verificação no carro, inclusive foi com essa Zafira, na minha Zafira aqui, eu fiz essa conexão, comecei a fazer a avaliação, aí no meio do caminho perdi a conexão e eu perdi os dados, então não deu para fazer uma coisa legal. Aí eu estava olhando na internet, eu vi o pessoal fazendo com esse outro, né? Vou até trocar de mão aqui, ver se quando minha mão vai passar aqui na frente, mas é que eu tô gravando com uma mão e eu mexendo com a outra. Esse daqui vai direto na porta lá, né, pelo conectorzinho aqui, ó, direto lá, e ele fica constantemente ligado. Então ele não precisa de uma interface aí via Bluetooth, né, para você fazer transferência de dados. Então eu já percebi que aquilo ali ia me ajudar melhor para fazer uma avaliação assim, full time, né, ao vivo ali, o carro funcionando, percorrendo um determinado tempo e distância, eu ver os resultados que o carro estava apresentando. Por quê? Porque a minha Zafira, ela tá muito gastona, muito gastona. Eu já vi alguns sensores, inclusive com esse eu já tinha percebido
uma divergência no sensor ali. Com esse outro, estou descobrindo outras divergências e provavelmente eu vou conseguir fazer aí, ter um diagnóstico e trocar alguns sensorizinhos, algumas coisinhas e ver se melhora esse resultado de consumo dessa Zafira. Ela é uma automática, né, aquela Elite, só que pelo manual e pelo que a gente vê o pessoal comentando, a minha está muito gastona, está fazendo aí por volta de 4,5 na cidade, normalmente é para fazer 6, pelo menos o pessoal comenta, o manual fala 6 com etanol, né? E na estrada fazer um pouquinho mais. Então a minha tá fazendo 5 e pouco na estrada. E com gasolina eu coloquei, não variou muito também esse consumo. Então eu tô tentando descobrir o que está ocasionando. Já fiz algumas melhorias, mudei algumas peças, fiz algumas limpezas, sensores e tal. Mas a gente quer, antes de levar para o mecânico, já ter uma ciência aí do que está acontecendo com o carro. Então me chamou a atenção esse outro equipamento, tá? E essa foi a dificuldade que eu tive com esse daqui, não que ele não seja legal. Está parado, com o carro parado na garagem, com ele ligado, fazendo as avaliações, legal, porque eu acho que daí é mais difícil perder a conexão. Mas quando você está em movimento, eu não sei porque de repente o telefone perde sinal de torre e tal, e aí cai essa conexão, tecnicamente eu não sei o motivo, mas durante o percurso pequeno que eu fiz, de uns 10 km mais ou menos, umas 3 vezes perdeu a conexão, então eu perdi esses parâmetros. Então, para tá fazendo percurso, não achei interessante esse daqui. Agora, esse daqui, como vai ligar direto na porta, aí eu já não perco a conexão. Eu posso viajar com ele ligado aqui e fazer ali as leituras durante o percurso. Bom, falando um pouquinho de porta, né? OBD2, eu vou virar aqui a câmera, vou mostrar para vocês, ó. Aqui na Zafira, ela fica aqui, ó. Essa portinha. Em outros veículos, vão ficar às vezes aqui pelo painel. Normalmente outros também, né? Fica aqui embaixo na caixinha de fusível, tem uma portinha lateral. Ontem eu fiz um teste num Jeep do meu cunhado, um Renegade, e ela fica aqui, não precisa nem abrir a tampinha da caixinha aqui do fusível, já fica exposta ali a portinha. A gente chama de porta, né? Mas na verdade é uma saída de conexão para você fazer aí a conectividade, a interface com a placa lá da injeção, né? O que a gente chama de módulo de injeção, tá? Então, nesse aparelhinho aqui, ó, é muito facinho e é legal, por exemplo, ele não tem liga e desliga no aparelho. Como que você vai ligar e desligar? Quando você conecta na porta, vou conectar aqui, ó, automaticamente ele liga. Aqui, ó. Ver se eu consigo pegar uma situação que você consiga enxergar aqui. Aqui, melhorou. Ó, ele liga. Tá? Então, a própria eletricidade do carro, né? Tá na bateria tal do carro. Ele já emite um sinal aqui positivo no aparelhinho e alimenta o aparelho. Então, ele tem uma bateria interna aqui que ele deve guardar os registros, né, do software e tal. E ele mantém aqui esse aparelhinho ligado. Deixa eu melhorar aqui porque é difícil pegar, né, o foco aqui. Aí, então a gente tem aqui, ó, no menu principal, diagnóstico, pesquisa de DTC, que você pode pesquisar aí os tipos, né, de defeitos, né, códigos de defeito, configuração e ajuda. Então, ó, com um carro desligado, o carro está totalmente desligado, ó, nem a chave está no contato. A gente está aqui com o aparelho, ó. Então, nessa posição aqui, eu vou deixar mais perto, a gente tem esse botãozinho aqui que a gente pode navegar aqui, ó, no cursor. Então, ó, se você perceber, tá amarelinho ali no diagnóstico. Se eu posicionar para baixo, ó, pesquisa, configuração, que é a primeira que você entra aqui para você mudar a linguagem, né, que vai estar em inglês, você muda para português, e aqui ajuda, tá? Na primeira telinha. Então, quando eu vou com o botão para cima, eu volto e faço aqui o movimento de seleção aqui das linhas, né, do que você precisa. Então eu vou aqui, ó, pesquisa de DTC, vou no OK, vamos ver o que vai dizer para mim. Então aqui você pode ter, ó, você pode pesquisar todos os tipos de códigos que você vê de erro. Você escaneia o carro, vai aparecer um tipo de código. Você vem aqui, repete aqui,
esse código, né, que tem o cursor aqui, você vai selecionando para cima e para baixo e OK. Você consegue colocar o código aqui e ele vai dizer para você que tipo de problema é, né? Qual é o defeito, tá? Isso com o carro desligado já aqui dá para fazer isso. A outra função, ó, aqui tem o ESC, né? Ou voltar ao menu principal. Tem a configuração, como já disse, e tem a ajuda. Ó, ajuda. Vou apertar aqui OK. Sobre o OBD, né? Sobre a porta, vai falar com você. Sobre os dados. Então, um OK aqui, vamos ver o que vai falar sobre os dados. Aqui são todos os tipos de dados que você vai verificar no seu carro. E se você não sabe o que significa, você vai apertar o OK, ó. Ele vai te explicar o que significa lá, ó. Status do sistema de combustível, mostra o status do ciclo, tal. Ele vai explicando para você o que significa aqueles códigos, que você pode fazer a avaliação depois. Então são vários códigos, ó. Nós temos aqui 49 códigos. Então você vai selecionando para cima e para baixo, você vai correndo nos códigos aqui. Bom, voltei. Aí sobre o IM aqui, né? Que é L/M aqui. Vai falar sobre os tipos de DTC que pode aparecer. Se o seu carro tiver com problema, tal, aquela luzinha lá do painel acesa. Aí você seleciona também, vai dizer que tipo olha lá, ó, número de DTC confirmados relacionado com as emissões de armazenamento da ECU, tal ECU que é lá a centralzinha lá, né? Do nosso carro. Isso aqui com o carro desligado, pessoal, tá? Então a gente volta aqui e informação de ferramentas. Ok. Então a versão do hardware é essa aqui, a versão do software é essa. E apoiado pela Unicar, tal. Então essa, inclusive, esse aqui você pode atualizar de tempos em tempos. Vem um cabinho, ó, com a portinha aqui, você vai no notebook, entra lá no site e atualiza esse aparelhinho. Coisa, né, que aquele outro lá não dá, porque você ia fazer uma conectividade com um aplicativo e, logicamente, os aplicativos vão modernizando e você vai tentando conectar via Bluetooth. Talvez chegue um momento em que a atualização chegue tal que você não consiga fazer conexão com ele. Então esse daqui já evoluiu, né, nesse sentido. Bom, deixa eu voltar aqui. Vou voltar novamente. Aí para eu entrar em diagnóstico, que é o que todo mundo quer, né? Eu vou lá no cursor, coloco o diagnóstico. Ó, o carro está desligado. Então eu vou aqui no OK. O que vai acontecer? Ó, ele vai ficar procurando o protocolo do meu veículo. O que é o protocolo? Cada carro, cada módulo, cada montadora, enfim, tem uma norma específica para um tipo de sistema do módulo. E no nosso aparelhinho ele vai procurando aqui, ó, como o carro está desligado, você vai ver que vai acontecer. É bem possível que vai no final aqui, quando ele carregar toda a barra ali, vai dizer que o carro está desligado e que precisa colocar a chave na ignição, tal. Então esse daqui que está passando, ó, ISO 17, é tudo normas, né? Normas técnicas, ISO 14230, enfim, são normas que são relacionadas aí ao sistema de injeção. Então tá chegando no final aqui, como o carro está desligado, ó, por favor, né? Cheque, por favor, cheque tal situação. Se o conector de ferramentas do OBD está conectado ao veículo, o meu no caso está, senão não estaria ligado. Aí a 2, frase 2 aqui, deixa eu ir para baixo. Verifique, vê se, né, se a ignição está ligada e verifique o veículo é compatível com o OBD. Então, no caso meu aqui, ó, se a ignição está ligada. Então agora eu vou pegar a chave, carro, vou virar até acender o painel só, acender o painel, tal, não preciso da partida. Aí eu volto aqui, deixa eu tentar focar de novo, até o telefone focar aqui com uma mão só, ei lasqueira. Vamos lá, deixa eu dar um totozinho aqui no telefone, focar aqui. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? Aí. Melhorou, deixa eu ver. Aqui. Tá, então não vou mostrar os botões, porque os botões eu vou
senão fica subindo e descendo aqui o aparelhinho e fica difícil para vocês verem. Mas eu vou voltar aqui, ó, ESC, diagnóstico. Coloquei OK. Ele vai fazer de novo a varredura lá e ele vai procurar a porta, né, protocolo da porta do meu carro. Demora um pouquinho. Olha lá, encontrou, OK. Beleza? Abriu, ó, DTCs encontrados na ECU, 0. Ou seja, não tenho nenhum erro aqui no meu carro, né, aparente, não tem nenhum, mas pode acontecer de ter algum problema em algum sensor e não aparece no painel. E por aqui você consegue pegar. Então tá aqui, o protocolo é o KWP. Então, beleza, ó, o carro tá ligado aqui a chave na ignição, tudo direitinho. E aqui a gente vê já aqui o monitor de status do aparelhinho. Aí eu vou em OK, vem as possibilidades aqui, ó. Código de leitura, apagar código, por exemplo, tem um erro aqui, você trocou o sensor, aí resolveu o problema e fica aquela no painel aceso lá a luzinha. Você entra por aqui, vai apagar código, seleciona o erro lá e apaga o código, acabou o problema. Aí o próximo, né? A gente tem aqui apagar códigos, dados do IEM que eu já mostrei para vocês, dados ao vivo, vou colocar OK aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Obtendo dados. Então tá lá. Fuel, que é combustível. Tem aqui a temperatura o percentual da borboleta lá. O ECT meu aqui, que é o que? Temperatura do reservatório, né, de água. Então, nesse meu carro, ó, vocês estão percebendo aqui, ó. 4, né, que são 4 aqui que você está vendo aqui, de 15. Então, o meu carro é um carro antigo, ele oferece 15 parâmetros para a gente estar verificando. Os carros mais modernos, aparecem vários parâmetros aqui. Tem carro que aparece 35, 50, outros 20, depende de cada veículo. E tudo isso você consegue verificar aqui ao vivo, né, como está dizendo aqui, no seu carro. Então, ó, eu vou ligar o carro agora e a gente vai ver alguns parâmetros movimentando aqui. Pessoal, ao vivo, tá? Então, tá frio hoje aqui. Você viu que teve que injetar combustível lá, a bombinha já injetou gasolina, né, para poder pegar. Então, a gente já começa a perceber que, ó, já começou a mudar alguns dados. Olha aqui, ó, 6,7%. Vamos para a próxima telinha. 5 de 8. Então aqui a mistura de combustível, ó, tá? O percentual tá 0 a curto prazo. Então tá bem ajustadinho a mistura de ar e combustível lá, o módulo tá corrigindo isso. Agora o que me preocupa é isso aqui, ó, a long FT1, que é o que? A mistura que o nosso sisteminha tá fazendo a longo prazo. Então ele está fazendo uma correção de 19,5%. Isso pode ser sonda. E isso talvez possa estar fazendo o meu carro aí está gastando bastante combustível. Por quê? Porque ele está injetando mais combustível para enriquecer a mistura. E aí, o que acontece? Na verdade, não havia necessidade de injetar mais combustível. Mas ele está injetando porque o sensor está indicando para ele que a mistura está pobre. Então ele começa a injetar mais combustível. E aí você tem um consumo maior, porque parte desse combustível aí ele não queima, né? Principalmente quando é álcool aqui, não queima, começa a sair no escapamento lá e perde. E a gente tem um consumo grande de combustível. Ó, RPM, depois esse VSS aí é a velocidade. Esses parâmetros, se você estiver em movimento, a velocidade vai aumentar, a distância vai aumentar, então é legal, né? Por isso que eu falei, esse aqui dá para você fazer um percurso e acompanhar realmente o seu veículo aí. Não é um profissional, pessoal, scanner profissional, tá? Não é aquele de 35 mil, de 50 mil, tal. Isso aqui é 150 reais na internet. Mas, nossa, quebra um galhão aqui. Quando o carro estiver mais quente, tá vendo o short TF lá, que é a longa, né? A curta, aliás.
vai aquecer lá e vai começar a mostrar para mim aqui a oscilação percentual dela. Como o carro está frio ainda, ela fica 0, né? Porque não esquentou ainda lá a ponta da sonda lá, né? Esse carro que é antigo, não tem a sonda não é aquela que tem já a resistência para aquecer. Então demora um pouquinho para ela fazer a leitura. Bom, próxima tela. Aqui, esse aqui é o ângulo da borboleta lá. Tá vendo? Variando aqui, ó, 30. O IAT é a temperatura do motor. O MAF aqui é aquele sensor, né? Sensor MAF. Eu procurei sensor aqui na Zafira, que fica ali na admissão. Não tem. Não achei ele aqui. Tá? O cano que sai direto do filtro de ar vai direto lá para a borboleta lá. Não tem nesse meio um sensor MAF. Normalmente os carros mais modernos ficam um sensor ali de massa de ar, né? De volume de ar. Não tem. Aqui aparece para mim, mas tá 0, tá vendo? Ele não oscila aqui. O TP tá em 12.5, né? Depois, se você tem dificuldade, você vai lá na ajuda, você procura lá o que é TP, vai te informar o que é TP. E aqui por último, a telinha, última tela, como a minha tem 15 só para você verificar, a gente começa a ver aqui já a OS2 aqui, O2S11, que é o que? A sonda lá lambda, né? Que ela tá fazendo o que? Ela tá oscilando lá, em milivoltagem. Ela vai até próximo de 1 volt, que é 950 milivolt, e fica oscilando para menos, né? Só que eu estou percebendo nela também, ó, que ela está ficando a menor, agora deu 90, 0,09 volts. Mas se você tivesse uma solenoide aqui, tivesse um osciloscópio, a gente conseguiria ver aqui a oscilação dela. Então ela é um sensor que ela fica oscilando, né? Ela faz você vê no gráfico uma onda que ela fica para baixo, para cima, para baixo, para cima. Isso significa que ela está funcionando. Só que tem que ficar atento com esses parâmetros. É por aqui que a gente consegue perceber os erros. Não é só porque está funcionando, tem que ver se esses parâmetros apresentados estão de acordo com o que deveria estar a sonda, né? Agora começou a funcionar o shift aqui, ó, o short TF11, que é um sensor de mistura também a curto prazo, ou seja, o que está acontecendo agora no motor, ó. O meu está variando menos, tá vendo? Menos 1, até 3 e pouco, ó. Tá vendo o sinalzinho negativo aqui, ó? Isso significa o quê? Exatamente aquilo que eu falei. O meu sensor está achando, né, entendendo que a mistura do meu carro está pobre. Então ele está fazendo uma correção no módulo, injetando mais combustível para que a mistura fique rica. Então, talvez seja esse o consumo do meu carro. Então, eu preciso ver essa sonda, se ela está boa, se não está. E aí eu posso, de repente, trocar esse sensor, essa sonda, e corrigir isso aí, ó. E outro, ele está atingindo já, ó, às vezes 4.7. Isso é alto. O ideal seria estar próximo de 1, 2. Se estivesse próximo do 0, quanto mais próximo do 0, melhor. Porque o 0 é o ponto médio, né, entre a mistura pobre e a mistura rica. Beleza, pessoal? Então, a explicaçãozinha, logicamente, que tem muito mais funções aqui nesse aparelho, tá? E só passei essas funções básicas que o pessoal mais quer ver sensor, quer ver outras coisas. Você não consegue fazer teste, né, nos atuadores, que isso aqui não tem nesse aparelho, que é você testar a bomba lá de injeção a frio, você fazer a ventoinha ligar, tá? Mas você consegue ver a temperatura. E se de repente a ventoinha está ligando muito tarde, você consegue perceber aqui. Se a ventoinha está ligando antes do tempo, a ventoinha que refrigera lá a água do motor está abrindo antes também, o carro vai trabalhar sempre frio, também você consegue perceber por aqui. Então dá para você fazer um monte de avaliação por aqui, basta saber interpretar aí, né, os parâmetros. Ok, pessoal? Então, ó, tá aqui, ó, o aparelhinho ligado direto na porta lá, ó. Eu posso estar com ele aqui, ó, no console, viajando e depois acompanhando os resultados aqui, ó, verificando, né? Fácil de usar, de manusear, é autoexplicativo.
Ó como já mudou os parâmetros aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? -3, -2, -2, -2, -4. Então ele tá realmente... E a correção aqui, ó. 19.5. Uma correção muito grande. Tá precisando fazer. Então quando eu acelero, vamos ver o RPM aumentar aqui, ó. Olha lá. Então é muito legal, pessoal. Então essa facilidade que eu encontrei em relação a esse outro aqui, né? A questão de você ter ao vivo ali e não desconectar. Você poder estar andando com o carro, fazer um teste. Vou andar em uns 10 km para mim verificar algumas situações aqui do carro. É possível com esse aparelhinho. Naquele outro meu lá, dava problema na conexão. Então, pessoal, eu quero agradecer você pela sua presença. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, né? Então deixa seu like aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E quando tiver mais novidades, a gente vai falando aí sobre marcenaria e sobre carros, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.